Como fazer corretamente jejum intermitente? Bem, hoje nós vamos falar sobre como fazer corretamente o jejum intermitente. Quais os benefícios do jejum intermitente e quais as contraindicações. Quais os cardápios mais adequados. Fique com a gente até o final do vídeo e vai descobrir. Olá, sejam muito bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Sarados. E se é a primeira vez que você está aqui, lembre-se de deixar o seu like, se inscrever no canal, clicar no sininho ativando todas as notificações e já aproveita para compartilhar o vídeo com a família e amigos pelo WhatsApp, pois tem muita informação valiosa aqui. Aproveita também e já nos conte de onde você está nos assistindo e não deixe de dar o seu comentário aqui embaixo. Vamos ao vídeo de hoje? O que seria o jejum intermitente? O jejum intermitente é um método de emagrecimento que tem por objetivo intercalar os períodos de jejum com períodos de alimentação. A finalidade é fazer com que o corpo utilize os estoques de gordura e com isso haja uma perda de massa gorda. Os períodos em que a alimentação é permitida são chamados de janelas de alimentação. Fora deles, a pessoa deve ingerir líquidos que não possuam calorias, como águas e chás e café sem açúcar. Porém, os cientistas especulam que benefícios dos jejuns de curto prazo podem vir da pausa para o organismo que eles proporcionam, já que comendo constantemente o sistema digestivo está continuamente ativo e trabalhando. Há riscos quando feito sem acompanhamento. Alguns ficam muito tempo sem comer e não se alimentam direito. Nas janelas podem ter desnutrição, desidratação, hipoglicemia, fraqueza muscular, dificuldades de concentração e entre outros. Um risco que o jejum intermitente pode provocar é a tendência à compulsão. Por ficar muito tempo sem comer, algumas pessoas podem acabar descontando na próxima refeição, consumindo uma alta quantidade de calorias e desequilibrando a dieta e o organismo. Contraindicações do jejum intermitente. O jejum intermitente é contraindicado a alguns grupos de pessoas: gestantes e lactantes. Mulheres grávidas ou que estão amamentando precisam de um aporte maior de nutrientes. Durante a gravidez, as necessidades do bebê são constantes. Crianças e adolescentes. Crianças e adolescentes ainda estão em fase de desenvolvimento, portanto precisam de ingestão constante e certa de nutrientes para crescerem e se desenvolverem de forma adequada. Pessoas com doenças crônicas. Por isso, quem segue esse tipo de tratamento precisa solicitar a orientação com o médico e ver se esse tipo de dieta é válido e caso ela possa ser feita, é preciso antes adequar a medicação. Os protocolos do jejum intermitente. Existem vários protocolos de jejum intermitente que exigem mais ou menos horas de jejum. Vamos conhecê-los. Porém, é importante lembrar que a escolha da melhor maneira de seguir um jejum intermitente deve ser segundo uma análise de um nutricionista, endocrinologista ou nutrólogo, pois ele é quem fará exames específicos e saberá dizer qual o melhor protocolo para a sua saúde. Primeiro, vamos ver quais os benefícios do jejum intermitente e depois como fazer. O jejum intermitente, quando bem indicado e bem feito, pode trazer algumas vantagens, como, primeiro, redução da pressão arterial elevada e melhora cardíaca. A prática do jejum intermitente reduz significativamente sua pressão arterial. Alguns estudos preliminares apontam que o jejum pode ajudar na saúde do coração. Isso porque o corpo em jejum utiliza uma substância chamada beta-hidroxibutirato como fonte de energia, que é utilizada mais facilmente pelo organismo. Isso faz com que o coração poupe energia e se estresse menos, garantindo mais vida útil ao órgão. Segundo benefício, emagrecer reduzindo a gordura da barriga. Assim que acabamos de se alimentar, o nosso organismo começa a dar um destino para a energia absorvida em forma de glicose. Para isso, ele ativa o hormônio insulina, responsável por colocar esse açúcar para dentro das células. E toda energia que não será utilizada pelas células é armazenada pela insulina em forma de tecido adiposo, ou seja, pura gordura. Porém, depois de um tempo, essa energia se esgota e o corpo é obrigado a usar essas reservas. Ele recorre tanto ao glicogênio quanto ao tecido adiposo. E os hormônios que atuam na quebra de gordura, como o glucagon, são ativos. O método de jejum intermitente auxilia o glucagon e outros hormônios que quebram gordura a ficarem mais tempo atuando no organismo, o que ajuda no emagrecimento. Terceiro benefício, ajuda a combater a inflamação. A inflamação é a maneira natural
natural do corpo de combater infecção, doenças e lesões. Mas há outro tipo de inflamação, uma inflamação crônica que pode desencadear silenciosamente doenças cardíacas e diabetes. Vários estudos têm demonstrado que o jejum intermitente pode induzir um efeito anti-inflamatório que reduz o risco dessas doenças metabólicas. Quarto benefício, o jejum intermitente pode ajudá-lo a viver mais. Estudos sugerem que outro dos benefícios do jejum intermitente é aumentar a expectativa de vida, sem necessariamente fazer redução drástica de calorias ingeridas. Em um estudo que comparou ratos que receberam acesso irrestrito à comida com ratos que foram alimentados em dias alternados, os ratos que jejuaram viveram mais de 80% do que aqueles que comiam à vontade. Quinto benefício, pode reduzir o risco de diabetes tipo 2. Estudos demonstrou o potencial do jejum intermitente para reduzir o risco de doenças metabólicas, como diabetes tipo 2 e doenças cardíacas. Ele evita grandes picos de insulina, o que pode prevenir a resistência à insulina. Porém, é necessário tomar cuidado para não exagerar nos carboidratos ao retomar a alimentação. Se você está gostando do conteúdo, deixe uma curtida. Agora veremos como são os protocolos, quais as dietas do jejum intermitente. Normalmente, são indicadas entre 10 a 24 horas de jejum, que pode ser feito diariamente ou somente alguns dias da semana. Jejum de 12 horas. O jejum de 12 horas é o mais recomendado para quem está começando este tipo de dieta, onde você passa metade do dia sem comer, incluindo as 8 horas recomendadas de sono. O jejum de 12 horas é muito simples fazer, pois nele é indicado que você faça 3 refeições ao longo do dia, ficando apenas às 12 horas da noite em jejum. Por exemplo, das 8 horas da noite até as 8 horas da manhã, sem alimentar. Jejum de 16 horas. Este é o método mais queridinho dos adeptos do jejum intermitente. Este método foi desenvolvido pelo sueco Martin Berghan e propõe que a pessoa fique de jejum por 16 horas, podendo fazer entre 2 e 3 refeições a 8 horas restantes. A chamada janela de alimentação. Você escolhe o melhor momento para criar sua janela de alimentação. Exemplo, muitos usam a última refeição às 20 horas, pula o café da manhã e almoça a partir das 12 horas. Jejum de 18 horas. Neste, você tem a última refeição às 18 horas, pula o café da manhã e o almoço só a partir das 12 horas. Jejum de 24 horas. Neste exemplo de jejum, você janta às 20 horas e só terá a próxima refeição às 20 horas do dia seguinte. Este tipo de jejum pode ser feito no máximo 2 vezes na semana. Jejum de 36 por 12. Esse tipo de jejum é muito mais puxado, pois o jejum começa na meia-noite da segunda para terça e volta a comer somente após as 12 horas da quarta, podendo comer durante o dia, conforme a fome, até a meia-noite, onde você para de comer novamente e volta a se alimentar após as 12 horas da sexta-feira. Este método costuma ter uma adaptação mais difícil e é importante fazer refeições ricas em fibras antes do jejum. Protocolo coma, pare, coma. Neste tipo de protocolo, a pessoa escolhe 1 ou 2 dias da semana em que ficará completamente de jejum, ou seja, nestes dias ela fará uma refeição e depois só comerá de novo no mesmo horário no dia seguinte. Este método costuma ser uma adaptação mais difícil e é importante fazer refeições ricas em fibras antes do jejum. Como é o cardápio do jejum intermitente? Bem, nos períodos em que a alimentação é permitida, é recomendado consumir alimentos que aumentem a saciedade e reponham os nutrientes. Alimentos que você deva priorizar: proteínas com pouca gordura, legumes, verduras, frutas com casca, cereais integrais como arroz integral, inhame, cará, mandioca, batata doce. Alimentos que você deve evitar: arroz branco, pão branco, massas, doces, alimentos muito industrializados. Você pode fazer refeições do tamanho que você faria se não estivesse em jejum. Não tente compensar o tempo que você ficou sem comer até então. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você acha que o jejum intermitente pode proporcionar todos esses benefícios? Compartilha com a gente quais dicas mais têm lhe ajudado, pois adoraríamos ler suas histórias no comentário abaixo. Se este vídeo lhe ajudou de alguma forma, ajude-nos. Clique no botão curtir e envie para todos os seus amigos e se inscreva no nosso canal se você ainda não fez.